Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando hoje o nosso oitavo episódio, né? Nossa oitava live. O tema de hoje é que a gente vai logo direto ao ponto, né? Não tem muito delongas, não, porque senão não sei nada de eletrônica. Tenho como me tornar um climatrônico? Tem sim, certo? Tem sim, eu vou explicar o porquê. Primeiro eu tenho muitos alunos que não sabiam nada de eletrônica. Quanto é nada? Gostei, 6, 7%. Como é que calculou em 7%? Tem muitos alunos que não sabiam nada. Tá no caminho, nada, então. Tá no caminho. É. Quando não sabia nada, é zero, cara. Zero, simplesmente zero. Né? Então sabia zerado. Não sabia nada. Né? Então, o que acontece? Eu também não sabia nada em 2015. Eu também sabia zero em 2015. Eu era uma pessoa que ignorava total. Eu era um ignorante em eletrônica. E ignorante, pra muita gente acha que é ser bruto, ser brabo, né? É simplesmente ignorar um assunto. Eu era ignorante a eletrônica. Eu ignorava esse assunto, não fazia parte da minha vida. Em 2015, certo? Até 2015, quando eu conheci, tive o primeiro contato com a eletrônica. Contei toda essa história em detalhes no episódio 1, segunda-feira da semana passada. Então, eu era total ignorante desse assunto, né? Climatrônico vai virar profissão, hein? Já virou, Viana. Já virou. Já virou. Criar no MEC. Eu vou botar no MEC. Vou seguir o conselho estadual, sei lá o quê, pra conseguir liberar isso daí. Enfim. Deixa eu te cortar para te fazer uma pergunta que não tá no script, mas foi uma coisa que me veio à cabeça agora. Antes de tu aprender climatrônica, antes de tu aprender eletrônica, tu já disse que tu achava que eletrônica era só aquele controlezinho, né? A plaquinha do controlezinho, plaquinha verde, do controlezinho remoto da TV de casa. Mas assim, quando tu começou a pensar em estudar eletrônica, tu também caía nesse clichê de achar que era muito difícil? Sim. Bastante. Eu achava que era um mundo que eu não conseguiria nem alcançar. Muito louco. Eu lembro, o outro me fez lembrar. Caraca, cara, muito boa a pergunta. Me fez lembrar aqui, me fez voltar aqui no tempo e lembrar da época que eu admirava especificamente um aluno meu, 2 alunos meus, na verdade, lembrando que 2, da mesma turma, que era uma turma de técnico em eletrônica, que os caras já trabalhavam com manutenção eletrônica. Um era hospitalar e o outro era de injeção eletrônica. Se você acompanha um pouco aqui, você sabe que injeção eletrônica virou meu mentor futuramente. Né? Uhum. Então, eu admirava esses caras demais, velho. Eu disse, caraca, como é que eu consigo? Eu só... Vou usar aqui o termo entre aspas, tá? Porque muita gente fala assim, né, Yara? Eu só era professor. O pessoal perguntava muito, vocês trabalham ou dão aula também? Vocês trabalham ou só dão aula? Eu disse, cara, era a vontade, eu tinha tanta vontade de fuzilar quem me perguntava isso. Tu trabalha ou tu só dá aula? Meu filho dá aula é o quê? Exatamente, né? é por isso que o nosso Brasilzão dá vontade tá do de jeito você que tá, né? fuzilar a pessoa que perguntava isso, mas... Por isso que o nosso Brasilzão tá do jeito que tá. Que a galera menospreza o professor, né? Mas enfim, aí, tipo, eu dava aula, eu tinha um embasamento teórico muito grande, né? E, inclusive, às vezes, até uma maldição. Tava conversando agora, era no almoço com um colega que eu deparei no almoço, e ele é professor, né? Ele se pega muito fazendo pesquisa e estudando pesquisa científica para poder dar uma aula. Ele disse que demora 15 dias elaborando uma aula para ele dar uma aula de 1h30. Disse, caraca, velho, que louco, brother. É porque eu preciso 3, 4 artigos para fundamentar meu negócio. Disse, cara, aí enfim, a gente entrou num assunto muito doido em relação a isso, sabe? Eu disse, caraca, velho, eu poderia fazer isso, mas às vezes fica muito inviável. Eu lembro quando eu fiz TCC, tudo que eu falava no TCC, quando você vai TCC, você perde voz. TCC é trabalho de conclusão de curso. Você perde a voz, né? Tudo que você tem que falar tem que ser embasado por alguém que alguém já falou anteriormente. Então tem que citar sempre monografia. Alguém, né? Vulgo monografia, exatamente. Então, tipo, aí lá você tem que citar todo mundo. Então eu poderia fazer uma aula citando o artigo tal, do americano tal, do chinês, do inglês. Mas, tipo, demora 15 dias pra fazer uma aula, enfim, fecha parênteses. Então, eu lembro, Yara, que eu almejava essa galera. Eu disse, caraca, velho, deve ser muito massa trabalhar com isso, né? E eu acredito muito em poder da intenção, né? Você seta a intenção na sua cabeça e você vai atrás e você vai... E Deus dá um jeito de colocar, de alinhar as coisas no teu caminho se tiver
caminhando no jeito, buscando aquilo ali, né? Eu sei daquilo na minha mente, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com essa Tem que manutenção. buscar, tem que fazer a sua Tem que buscar, parte, né? né? Não é só ficar esperando fazer a oraçãozinha e esperar que desça do céu o conhecimento, não. Exatamente. Então, mas eu lembro que era algo inalcançável naquele momento para mim. Eu disse, caraca, eu dou aula para esses caras aqui, eu entendo da teoria, mas eu queria essa prática aí, cara. Quando o cara falava, professor, eu dava uma aula teórica, o cara falava, mas na prática lá, professor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, caraca, e agora? É mesmo, cara? Aí você tava com eles, tipo, eu nunca fui arrogante, apontar, não, mas eu... Caraca, é mesmo? Pois vamos conversar, me conte mais. Sente aqui, vamos aqui. Então a gente batia papo, sabe? E aí ele ia lá, pô, mas eu testei assim, tal, não sei o que, não sei o que. Eu disse, caraca, velho, que massa, eu quero essa prática aí, eu quero ter essa vivência. Eu quero... E aí, já lembro demais, lembro, e agora tu fez eu recordar aqui, lembro demais essa sensação de, pô, é muito difícil. E olha que eu já dava aula, né? Já dava aula. Quando eu conheci eletrônica, foi muito mais uma relação de... tinha teoria já. Quando eu conheci mesmo do zero lá, eu lembro da minha primeira aula de eletrônica na vida. Foi uma aula de diodo. O professor mostrou a curva característica do diodo. Eu saí com o meu cérebro fritando, sem entender pencas nenhuma daquilo ali. Eu disse, caraca, que louco. E aí foi mais uma relação de paixão, né? Mais uma relação de paixão com a eletrônica. Eu disse, caraca, legal. Isso aqui faz isso, pô, interessante e tal. Ia para as aulas práticas, um negócio muito mais lúdico. Então foi muito mais de paixão essa relação, né? O Decol dizendo assim, ó, quando eu não sabia eletrônica, eu achava que era difícil. Mas depois que eu comecei a estudar, com o tempo fui tendo certeza. Ai, meu Deus! Muito sensacional, é isso aí. É mais ou menos por isso aí mesmo, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Eu nunca disse que é fácil. Eu nunca disse que eletrônica é fácil. Nunca disse. Você nunca ouviu dizendo. Eu digo que é simples. É porque assim, quando você encontra um defeito, ele torna-se simples para você, né? Olha, Yara, a ideia aqui do... Quando você entende, né? Ídalo Gomes. A ideia dele, Anota essa ideia aí para nós. Tem algum livro sobre climatrônico? Não. Ainda não, nossa, mas eu vou anotar aqui a sua sugestão. Gostei demais. Quando sair, vai rolar aí uma homenagem para o Hidalgo Marques. Pela ideia. Pela ideia. Top demais. Vai sair uma biografia do climatrônico. Saga do climatrônico. Enfim, vai muito do quanto tempo você tem. Foi até o que a gente discutiu ontem, né, Yara? Foi ontem? Essa semana a gente discutiu sobre o tempo. Quanto tempo você tem para se tornar um, né? Para se tornar um, só tem um caminho. A gente até falou ontem, que é fazendo eletrônica para climatização. Mas você pode ser autodidata? Pode. Você só vai ser um climatrônico nos padrões que a gente denomina aqui, né? Mas você pode trabalhar com manutenção eletrônica. Mas depende do quanto você quer, o tempo que você tem para realizar essa transformação na sua vida, que é uma transformação de carreira, né? Profissão. Então, o que acontece? Se você quiser ir, vou aprender aqui com as aulas do Laonde, com as aulas de todo mundo que tem na internet. Vai demorar, cara. Vai demorar, sabe por quê? Porque estou falando de 5 anos que eu conheci a eletrônica até hoje, né? Tu sabe eletrônica? Não sei nada, velho. Quanto mais eu estudo eletrônica, mais eu sei que eu não sei eletrônica, entendeu? Mais coisas eu aprendo, na verdade, né? É que não sei, né? Vamos ser falsos, sem falsos modéstias aqui, tá? Nós estamos aqui para ser falso modesto. A gente estuda muito e está muito na prática no dia a dia. Então tem muita bagagem, muito estudo e tudo. Tem sim. Só que, como o Ernesto falou aí, quando você aprende eletrônica, você vê que ela é difícil. É difícil realmente. Não é fácil. É uma coisa que você senta e você tem que... Exige uma barreira de esforço, tá? Então você pode demorar 5, 10 anos para se tornar um profissional na área. Ou você pode encurtar esse período com metodologias. Para tudo existe método, tá? Eu desenvolvi um método de 3 passos de análise de placas. Desenvolvi um método de análise. O método que eu desenvolvi, depois de ter pegado várias placas eletrônicas de outros segmentos, para a climatização, tem uma metodologia. Até que meus alunos relatam resultados em 2 meses. O que eu demorei, vamos lá, que eu demorei pelo menos uns 2, 3 anos, alunos meus relatos conseguiram em 2, 3 meses. Porque tem metodologia, método, tem uma sequência, tem uma lógica. Eu peguei tudo que eu vacilei, enxuguei e disse, não faça isso que você vai vacilar, não faça isso que você vai errar, não faça isso que você vai errar, não faça isso que você vai errar. Então, o cara sai do zero
eu estruturei o curso para sair do zero. Por quê? Porque o técnico em refrigeração, eu tenho ciência disso, que ele não sabe eletrônica. Por que ele não sabe, Laonder? Porque o curso de refrigeração não ensina eletrônica. Eu não conheço um curso de instalador, sei lá, técnico em climatização, técnico em refrigeração, refrigeristas e tal. Eu não conheço nenhum curso desse que ensina eletrônica, ensina manutenção eletrônica. Então, como é que eu vou dar aula? E aí eu estruturei o curso pensando o quê? Vou falar para técnicos em refrigeração, técnicos em climatização, refrigeristas, como vocês se denominem, tá? Então, eu vou falar para essa galera, né? Se eu vou falar para essa galera, e essa galera não sabe nada de eletrônica, eu vou estruturar uma parada do zero. Do zero eletrônico. Não começa com fundamentos de eletricidade, enfim, do zero mesmo, tá? Então, se eu sair sem nada de eletrônica, zero, e eu quero trabalhar com manutenção, vamos lá, então vamos pro caminho, vamos para a metodologia. Vamos do zero, vamos galgando, passo a passo e tal. Enfim, então tem sim como ir do zero, como não saber. Tem mesmo que você... Tem gente que acha que eu tenho que fazer um básico de eletrônica, tem que fazer uma manutenção básica, tem que aprender pelo menos o mínimo, para conseguir reparar e tal. E não é isso, né? E você não precisa... Na verdade, o mínimo está lá no curso. Você aprende do zero lá. Então, tipo, mesmo sabendo zero, mesmo sabendo nada, tem como sim se tornar, né, um climatrônico. Porque todos nós, que somos climatrônicos, que trabalhamos com manutenção eletrônica, saímos do zero. Ninguém nasceu sabendo eletrônica. Então... eu já ia falar isso aí. É uma coisa assim que, tipo, eletrônica, todo mundo que você vê que hoje trabalha com eletrônica, todos, sem exceção, em algum momento da sua vida tiveram que sair do zero. Porque ninguém nasce sabendo, não é uma coisa... E outra coisa, não é uma coisa que você aprende, né, intuitivamente. Não é que nem andar, que o bebê, ele vai ver ali as pessoas andando, e aí ele vai, em um momento ele começa a engatear, depois ele vai se levantando, vai botando... Tenta colocar uma perninha na frente da outra e vai aprendendo ali, entre aspas, sozinho. E ainda, às vezes ainda tem a ajuda do pai e da mãe para segurar em pé, né? Mas, tipo, a eletrônica não tem isso. Às vezes o que acontece é que a pessoa, tipo, quer comparar, por exemplo, eu não sei de nada e eu quero me comparar com a Wander que já sabe uma porrada de coisa. E aí eu fico olhando, mas isso está muito longe para mim, está muito distante para mim, o que o Laondo está falando ali, parece que está falando grego e tudo. Mas é só porque exatamente parece ser tão complicado assim que a pessoa não sabe de nada, né? Inclusive eu já vi tu falando isso algumas vezes em relação a isso também. Em alguns vídeos, que a questão assim, da dificuldade, às vezes, é muito difícil, é um negócio que você enxerga como um negócio assim, intangível para você, mas é porque exatamente você não sabe de nada. Tudo aquilo que você não conhece é um ponto de interrogação, né? Um negócio assim, pode se transformar num negócio de outro mundo para você. Por isso que eu te perguntei também essa questão como era que tu via eletrônica antes de tu aprender eletrônica? Porque realmente me veio essa dúvida e para mim também foi a mesma coisa. Eu achava que era um negócio assim de outro mundo, né? Se é coisa só para engenheiro. Mas quem é o engenheiro? É o cara que não sabia de nada, que fez um curso, que, né, foi estudando e tudo. Então ele também começou do zero. Exatamente, né? Tem uma barreira de esforço, mas tem dedicação. Tudo com dedicação, cara. Você só não aprende quando você desiste. A realidade é essa. Se você não desistir de alguma coisa na sua vida, vai dar certo. Porque só não dá certo porque você desiste. Entendeu? Então, a eletrônica é do mesmo jeito. Manutenção eletrônica é do mesmo jeito. Só não dá certo. Eu brigo com meus alunos. Desisti. Desistiu por quê, cara? Poxa vida, tem que desistir do equipamento. Sabe? Não é pra desistir, é até reparar. Por quê? Por que não pode desistir, cara? Porque na não desistência que vem o aprendizado. Como assim, Laondo? Presta atenção. Hoje estamos com várias Samsungs aqui. Aí o campo de batalha, tá? Abri os parênteses pro campo de batalha aqui da Lautec. Estamos com várias placas Samsung da Erro 21. Dentre essas várias, a maioria é nossa, tá? É nossa. E tem uma do cliente.
E aqui tá, eu tenho várias placas Samsung boas funcionando. Qual é o melhor caminho e mais viável financeiramente? Que a maioria, 99% das pessoas fariam. Ligar pro cliente, pô, tua placa tá dando muito trabalho, cara. Ou inventaria que não tem reparo, inventaria que não tem conserto, e aí venderia uma placa minha para ele. Boa, daria uma garantia e tal. Só que eu sei que eu tenho outras placas minhas no erro 21. Foi que eu citei com o Mário aqui. Mário, é o seguinte, vamos demorar nessa placa aí. Onde? Troquei isso, troquei aquilo, analisei isso, testei aquilo, testei esse circuito, troquei já esse componente e nada de sumir o erro 21. Que eu disse sobre corrente, né? Sobre corrente. E aí, nada de sumir esse erro. Eu disse, Mário, vamos continuar, vamos estudar ela aí, a gente vai entender. Quando a gente entender esse circuito todo, aí a gente vai reparar. Então, ó, se eu tivesse desistido, eu teria talvez ganhado o dinheiro do cliente, né? O cliente quer a placa lá e tal, ganha o dinheiro do cliente, mas ficaria limitado numa próxima análise que eu for fazer. Porque eu não teria reparado aquele equipamento. E aí vamos ficar nessa placa. Pode ser até que ter prejuízo pra gente. Como assim não prejuízo? Pô, cara, passa 3 dias numa máquina, tem máquina que não vai valer a pena tu estar reparando. 3, 4 dias, uma semana. O tanto de placas que a gente tem aqui já de volume, a gente perde em volume. Se eu parar um técnico para ficar só numa placa, eu deixo que esse técnico pare de reparar outras placas. Então é basicamente isso. A perca é nesse sentido. Mas, por quê? Porque a gente aprendeu. A gente entendeu todo o circuito de leitura de corrente. Não só isso, identificamos o componente que estava com defeito. E aí, reparamos, a placa está funcionando. Então, não desistimos. É impossível, quase que impossível, não dar um diagnóstico. Eu não digo que é impossível o cara reparar, né? Não reparar, porque às vezes não tem reparo. Mas diagnóstico tem sempre um diagnóstico. Sempre tem um diagnóstico. Então, se você não desistir, você chega no diagnóstico. Beleza? Exatamente. E aí é tipo assim, beleza, Lander. Eu aprendi e finalizei o curso. Né? A pessoa que fez lá o curso, fez o EPC, fez a eletrônica para climatização e tal. Agora eu sou um expert em eletrônica. Eu estudei. Finalizei o curso, estudei e tal. Já sou um expert. Não, né? Como assim, Lander? Ela vai dizer, como assim? Responde eu, então os caras pedem. Galera, no final da live a gente para responder todo mundo, tá? Então a gente perde o flow aqui das perguntas. Tem as perguntas da Yara aí, depois a gente responde nos comentários. No YouTube aqui pra... Respondemos no começo, depois vamos responder no final. Tentar ver como é que tá a imagem. Que a minha tá travada aqui no celular. Tá travada? Tá, mas consegui aqui abrir. Mas tá filha aqui pra galera, não tá conseguindo ver direitinho. Então, não, cara. Sabe por quê? Porque tem 70 aulas. Hoje sai a aula 70 do YouTube. Não saiu ontem, vai sair hoje. Aula 70. Tem 70 aulas do YouTube. E se tu já assistiu essas aulas, já conseguiria evoluir alguma coisa. Não é só assistir aula. Na verdade, assistir a aula é um facilitador. Mas tanto é que eu não entrego o curso de uma vez. A gente não entrega o curso de uma vez, né, Yara? A gente entrega o curso... É por módulo. Por módulos, né? Por módulos. A gente entrega o curso por módulos. Por quê? Porque é natural o cara querer assistir tudo que nem Netflix, que nem maratonar série. Se eu te perguntar os detalhes da tua série que tu maratonou esse final de semana agora, tu não vai conseguir me dar detalhes dela. Tu não vai conseguir me dar detalhes dela. Porque tu assistiu 10 episódios seguidos. Tu sabe o grosso da história. O final da história tu sabe. Se eu te perguntar o que aconteceu no episódio 2, com o fulano de tal, tu não vai conseguir se lembrar de me dizer. Por quê? Porque tu só maratonou, assistiu, maratonou, né? Então, tipo, tem a questão do pôr em prática, de pôr a mão na massa, de executar. Até que o pessoal fala assim, muita gente fala pra mim sobre curso presencial, diz, cara, eu não vou no presencial, não vou pegar na tua mão e de soldar o componente pra ti, não. Pelo contrário, sabe? Então, tipo, o ser online, na meu ver, é muito melhor nesse sentido. Porque tu vai ter que tirar a bundinha da tua cadeira e sair desse modelo que tu já acostumado a vida inteira a estar sentado com a boca aberta e o professor vomitando conteúdo na tua boca ali pra tu absorver um pouco de conteúdo e fica 10% daquilo ali. Eu falo isso porque a gente já foi professor de sala de aula, galera. Tinha professor de sala de aula. Esse modelo
é um modelo extremamente arcaico, certo? Então, se tu não põe em prática, se tu não tirar a bunda da cadeira e assistir o curso e pôr em prática, ir lá e comprar teus equipamentos e fazer acontecer, pegar as placas soltadas para treinar, tu não vai aprender. Então, o que dita ser um climatrônico, que vai dizer que tu é um climatrônico, são teus resultados. Não é assistir um curso. São teus resultados. Eu até fui reticente no começo em dar certificado. Hoje o curso é certificado. Mas no começo eu não queria dar. Tipo, pra que certificado? Eu não quero que o cara entre no curso para ter um pedaço de papel, cara. Porque pra mim certificado é um pedaço de papel. Eu até rodei as pesquisas com os alunos e os alunos me disseram. Aí foi eles que me convenceram a criar o certificado. Porque, professor, é uma maneira tipo, como se fosse uma espécie de troféu, vamos dizer assim. Uma marca registrada. Pô, terminei o curso aqui. Não é nem questão de conseguir emprego, para provar, botar num. Que a gente fez faculdade e sabe que. Não precisa, né? O climatrônico ele não precisa trabalhar para ninguém, ele trabalha por conta própria. Ele pode trabalhar por conta própria. Não necessariamente, ele pode trabalhar para outras pessoas, mas ele pode tranquilamente trabalhar por conta própria também. Perfeitamente. Então, então a gente foi até reticente, né? Mas tem lá. Então, tipo, inclusive eu tô pensando, tô até discutindo com a Yara sobre como a gente vai fazer isso, como criar uma maneira de... Eu quero certificar o climatrônico. Como a gente está botando para fora esse termo agora, eu quero certificar. Eu quero criar uma maneira como é que eu vou identificar que esse cara é um climatrônico de verdade. Através dos resultados dele. Através dos resultados. Quem dita isso é resultado, cara. E quem é o órgão regulamentador de tudo isso? É o mercado. O mercado vai te dizer se tu é um climatrônico ou não. Certo? O curso, termina o curso, põe em prática e o mercado vai é o teu feedback. É o que meus alunos dizem. Lá onde eu botei no grupo de alunos, botei no grupo da minha cidade, começou a chover placa para mim. Eu começo a reparar, e começo boca a boca, e começa a bola de neve, cara. Certo? Então nada mais justo do que o mercado para tipo, chancelar, assim. Acho que nem sei se existe essa palavra. Mas, para dizer, pô, agora eu tô um climatrônico, cara. Fez o curso eletrônica para climatização do Lauander, fiz. E aí, pôs em prática, teve resultado? Agora eu tenho. Então, pô, é isso aí, cara. É isso aí. Agora tu, tipo, o resultado é... E aí, o resultado, no final de tudo, cara, o resultado é o quê? Satisfação do teu cliente, tua satisfação, dinheiro no bolso, cara. Certo? É uma profissão. Profissão. Remuneração. Ser bem remunerado. O cara te agradecer. É louco isso, velho. O cara te agradece. Pô, cara, obrigado pelo teu serviço. O cara te paga e te agradece. A pessoa diz, como é louco. É surreal, velho. Por quê? Porque tu agregou valor na vida da pessoa. Porque que tu sabe, tu conseguiu resolver um problema na pessoa. Que a pessoa tá passando naquele momento. É um problema, pô. Parou a função do cara. Ó, tem gente falando aí que é de outras áreas, trabalha com música, com audiovisual. Se for o seu objetivo trabalhar com eletrônica, não precisa, a gente está falando exatamente isso, não precisa saber de nada. Você pode, com certeza, começar do zero, você só precisa querer, né? Exatamente dedicação, isso que a gente está falando. Tira um tempo, a gente falou ontem de tempo, foi esse ontem. Tempo você faz o tempo, você prioriza, você faz acontecer. É possível e não é só comigo que aconteceu não, tá? É legal falar porque eu tendo cada vez menos me usar como exemplo. E usar mais meus alunos como exemplo. Sabe? O cara que trabalhou em empresa que quer sair, não está gostando, sentou porque não pode estar mais trabalhando. E foi para eletrônica porque é um trabalho zero braçal, é muito mais mental, na verdade. Trabalha com o cérebro. Então, tipo, muito mais conhecimento. E aí os caras do zero mesmo. Pergunte. E aí eu tenho uma seguinte afirmação aqui que eu queria que você comentasse sobre ela. Fizesse um comentário sobre ela. Vai. Eletrônica não é uma ciência exata. Comente sobre isso. Eu falo isso algumas vezes, né? Não é. Embora pareça. Que quando a gente vem da... eu fiz engenharia. Lá na engenharia, nossa abordagem de eletrônica, ela é muito matemática. Como assim? Pô, tem cálculo de integral, de derivada, né, para poder
determinar certos níveis de tensão de circuito, de harmônicas, uma parada muito louca. Certo? Então lá, ó, a escola que eu venho é essa daí. Escola teórica, né? Então, tipo, eu passo a achar que o quê? É uma ciência exata, né? Pô, é exato, velho. Esse transistor vai funcionar assim, assim, assado e tal. Se calcula tudo para dimensionar um sistema e tudo bem direitinho. Só que quando eu vou para a prática, o mundo é completamente diferente. E aí que eu afirmo que não é uma ciência exata. Por quê? Porque não tem... Não é linear, né? Vamos dizer assim, o mesmo erro, ele pode ser reparado de diferentes maneiras, cara. O mesmo código de erro de uma máquina, ele pode ser reparado de diferentes maneiras. Wander, ela ligou aqui, eu tirei para limpar. Quem aí já tirou uma máquina para fazer uma limpeza? Quando voltou a placa não voltou a funcionar. Deve ter um monte de gente aí, cara, que tá aqui na live, aconteceu isso já. Entendeu? Então, tipo, acontece isso. Por quê? Porque não é uma ciência exata. Às vezes você mexe numa coisa que a tendência é você melhorar, você piora. Sabe? Pô, troquei componentes novos agora. Aí piora o sistema. Por quê? Qual a lógica disso? Que não é exata. Justamente essa afirmação. É por causa do empírico, do dia a dia, que eu cheguei nessa conclusão. Certo? Que não é exata. E aí pode vir aquele... E aí pode aparecer aquele questionamento, né? Mas um diodo vai sempre ser um diodo. Né? Um exemplo aqui. Só que o diodo, ele sempre vai ser um diodo, ele sozinho, ele tem um comportamento, só que ele dentro de um circuito, ele pode ser utilizado para infinitas funções. E aí cabe a você conseguir visualizar, né? Ele pode ser utilizado para bloquear, passagem de corrente, para permitir a passagem, não? Pode ser utilizado numa ponte para transformar sinal. E aí tem infinitas funções. Aí você tem que saber o que está em jogo aqui é exatamente isso. Ele sozinho tirou o diodo da placa, todos eles estando bons, né, eles vão funcionar da mesma forma. Mas ele, dentro do circuito, ele pode ter funções diferentes. E aí exatamente, você tem que às vezes entender disso, né? E às vezes quando está em funcionamento... fora da placa medir tá ok, mas o defeito apresenta quando está em funcionamento. Entendeu? Tipo, e aí, como é que vai identificar? Porque, tipo, tem coisas que tem muita lógica envolvida, tem por isso que é preciso entender. Mas, e é por isso que é preciso você casar a teoria com a prática. Olha o exemplo do Lawanda. Vou utilizar o exemplo do Lawanda. A pergunta que eu peguei de surpresa no início da live. Quando ele dava a aula da teoria de eletrônica, ele almejava ser aquele carinha que trabalhava com placas. E para ele aquilo ali era um negócio de outro mundo. Ele tinha a teoria, mas a prática ele ainda não tinha. E ele achava que era um negócio, né? E hoje... Exatamente. Tá aí do jeito que tá hoje. Como é muito melhor. Minha evolução foi muito mais rápida. Porque eu tinha uma base teórica muito vasta. Estudava muito eletrônica. E, tipo, minha evolução na prática foi muito rápida. Foi isso? Mas quem foi que disse isso? Meus mentores, cara. Meus mentores. Entendeu? O resultado que eu tive foi relativamente rápido na evolução de análise, de absorção de conteúdo, de entender. O cara, você entender um defeito na prática, o cara vai explicar, ele explica na teoria, aconteceu isso aqui, queimou isso aqui por causa disso, isso. Por causa da corrente veio por aqui, o acionamento do transistor é assim, assim, assado, e aí se o cara não sabe o que é um transistor, como é que ele funciona, como é que tem que fluir a corrente, a teoria toda ali, Então a explicação, o entendimento do defeito, reparar um equipamento, você não precisa de teoria. Você só é um trocador de componente, né? Trocador de componente, você troca ali, você repara, consegue reparar. Até falei isso ontem, bastante. Mas entender o defeito, você precisa de prática. Porém, prática... você precisa de teoria, me perdi aqui. Para entender o defeito, você precisa de teoria. Precisa ter a teoria. Por isso que minhas aulas todas são abordagens de teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Porque eu acredito que as duas têm que andar casadas sempre. Né? Anda casada sempre. Então, tipo, por ter uma base teórica, aí eu tô falando isso aqui, não é pra você achar, então eu vou fazer um curso de eletrônica. Aí eu vou te dizer, cara, não existe. Não sei nem se essa pergunta aí, cara, vou adiantar aqui, não sei nem se tem. Não existe
Eu ia te perguntar isso. Precisa ser formado em engenharia, como você, ou precisa fazer um curso técnico? Alguma coisa era a pergunta final. Era a pergunta final, mas era a Era. próxima ou tinha outra antes? Era a próxima. Então pronto. Vamos lá. Era a próxima, que o nosso tempo aqui já tá bem, mais ou menos curto. Mais ou menos, Acho que não dá para ganhar dinheiro com placa de inverter, não. Um minuto de silêncio para essa pergunta, essa resposta, essa afirmação aí. Ai, meu Deus. Galera, isso aqui é uma empresa que atrás aqui, ó, de mim, que atrás de mim aqui, ó, é uma empresa, viu? Vou dizer que é o nome da pessoa aqui, ó. Eletroarmaiobal. Não sei nem como é o nome do cara direito. Que atrás de mim aqui, ó, é uma empresa de manutenção eletrônica para climatização. Você não só consegue, como você deve, tá? O inverter, ele vai dominar o mercado. A tendência é que o inverter, daqui a alguns anos, ele domine o mercado. E toda máquina precisa de manutenção. Toda máquina, todas não, né? Mas a grande maioria, em um momento ou outro, apresenta algum defeito. E aí, quem é que vai fazer o conserto? Quem é que vai reparar esses defeitos? Os técnicos, né? Os técnicos em eletrônica, os climatrônicos. Sem isso, sombra de dúvidas, os climatrônicos estão aptos a reparar essas placas. Perfeitamente. O que eu estava falando aqui, só que eu fui interrompido aqui, foi mal aí, galera, que é reality show. A vida real acontecendo. E os clientes só chegam na hora da live. O que acontece? Aqui, ó, é uma empresa de manutenção eletrônica, cara. É uma empresa de manutenção eletrônica. Então, tipo, a gente ganha dinheiro com isso. Então, ganha dinheiro com isso o dia todo aqui, ó. E se tu acha que não acontece, que não existe isso, aqui, ó, acontecendo aqui atrás, cara. Não dá pra ganhar dinheiro, não? Como é que minha empresa tá sustentando aqui? Como é que minha empresa existe? Entendeu? Então, desconstrói isso da tua cabeça, cara. É porque é uma coisa relativamente nova, né? Aí eu vou falar dos teus próprios exemplos, Ronda. Os próprios exemplos que tu fala, que eu já escutei tu falando várias vezes. É que nem o mecânico lá de carro, que trabalhava com direção mecânica. Quando apareceu a direção hidráulica, né? Aí o cara, não, isso não vai dominar, não. Isso aí é só... É a Samsung. Só coisa nova aí do mercado, mas isso aí não vai pegar, não. Injeção eletrônica foi do mesmo jeito, né? E por aí vai. Então, é novo, as pessoas tendem a duvidar. Só que é um novo bom, entendeu? É uma coisa que garante para o cliente algo melhor do que as máquinas antigas. Então, quem é o... né? À medida que os clientes, à medida que o usuário ele vai se conscientizando disso, né? O inverter é mais econômico e por aí vai. Então, à medida que o usuário ele vai se conscientizando disso, logicamente ele vai tender a comprar o inverter. E outra coisa, tipo, você não tá... É muito complicado, cuidado com o que vocês pensam de um segmento que vocês não estão dentro dele. Entendeu? Não tem como eu dizer que um negócio não dá certo se eu não estou imerso nele. Estou dentro do negócio. Então, tentei, cara. Não dá. Aí, beleza. Só que, outro detalhe. Se tu tentou e não conseguiu, e tem alguém no mesmo mercado e tá dando certo, você não conseguiu por pura incompetência. Isso eu levo pra mim também. Certo? Tudo que eu faço, pô, se eu não tô conseguindo fazer isso, e tem alguém que faz, o cara tá provando que dá, velho. O cara tá mostrando que dá. Então, se dá, e eu não tô conseguindo, incompetência minha, né? Mas, enfim, outra parada. Você vai falar um Goiara? Vamos pra pergunta da engenharia. Tá terminando, né? Tem tempo ainda? Não, tem 15 minutos ainda. Né? É porque ele tava falando aí. Não, é porque eu li um comentário aqui no YouTube do Anderson Oliveira, dizendo assim, o problema é que tem pessoas que fazem um curso e pensam que por passe de mágica vai ser o melhor dos profissionais. E aí é onde é que tá, né? A questão por exemplo, de você ter calma, de você... Por que o eletrônica para climatização ele é disponibilizado em módulos? Para que você aprenda etapa
por etapa. O eletrônica para climatização, ele não é para curioso. Então, você entra lá, aí vai lá para o módulo final, vê lá como é que lá onde está reparando as placas, como é que conserta e tal, tal. Não é para curioso, é para você desenvolver uma base e você aprender. É por isso que ele é liberado por módulos, sabe? Então, o diferencial é isso aí, é você construir uma base. Às vezes a pessoa faz o problema e às vezes está... Pode ser que esse curso ele seja liberado por completo, aí o aluno vai lá para o módulo final, né? Porque ele tem a curiosidade de ver como é. E não é bem assim, não é na curiosidade que você aprende a reparar placas, não. Exatamente. E vamos voltar pro fim da minha aula, né? Que a gente tava saindo muito. A gente vai... É por isso que a gente não fica lendo os comentários direto, porque a gente viaja aqui na maionese. Voltando pra questão. Precisa ser formado em engenharia ou fazer algum curso técnico? Ótimo. Vamos finalizar com essa pergunta, pra gente poder voltar para responder essa pergunta da galera aí, dá um tempinho ainda. O que acontece? Nenhum. Olha, eu sou formado em engenharia mecatrônica pelo Instituto Federal do Ceará, certo? E dei aula em curso técnico. Então, dei aula em curso técnico e fiz engenharia. Então, eu conheço os dois mundos. Posso falar com propriedade, tá? Uma das coisas que eu mais senti falta em engenharia foi a parte prática. Tanto é que uma das melhores cadeiras, né, Yara, que a gente fez na faculdade foi de comandos, pô. Que era 100% prático, sabe? Cadeira de comandos, a gente montava nossos comandos na prática, derrubava o disjuntor, derrubava a sala de aula, tentava de novo, aí você aprende. Né? Então, tipo, uma das coisas que eu mais senti falta. E no técnico tem muita prática, tem mais prática até do que algumas cadeiras tem mais prática do que a engenharia. Só que tem um prazo muito curto, né? O que eu aprendi em um semestre na engenharia, no técnico eu ensinava em um mês e meio no máximo. Entendeu? Então, o tempo é muito menor, muito mais condensado, muito mais focado. Mesmo assim, em nenhum dos dois mundos você aprende a manutenção eletrônica. Manutenção eletrônica, em nenhum dos dois mundos você aprende isso, certo? E digo mais, talvez, eu nunca fiz essa pesquisa em detalhes, mas pouquíssimos cursos ensinam manutenção eletrônica. Até os que dizem que ensinam manutenção eletrônica não ensinam manutenção eletrônica. Então, tipo, engenharia, técnico, se você for fazer, e aí que tá, por qualquer outro motivo, que não seja aprender manutenção eletrônica, porque nenhum desses vão te ensinar. Nenhum desses vai te ensinar. Eu quero fazer porque eu quero me destacar no mercado e tal. Tipo, a engenharia pra mim, cara, vai dar orgulho pra minha mãe, que tem um filho engenheiro. Pronto, é isso. Tá ligado? É isso pra ela. E, tipo, claro, eu tenho todo o meu gratidão pela engenharia, porque foi lá que eu conheci a eletrônica e tal. Tive todo o embasamento e tudo. Enfim, por outros vários motivos também. Mas, definitivamente, eu não aprendi manutenção eletrônica, eu não aprendi na engenharia, nem no técnico eu aprendi, ou quando eu dava aula a gente não abordava isso. A manutenção, certo? Eu aprendi como? Aprendi no campo de batalha, no dia a dia, na manutenção industrial, com meus dois mentores, que me passaram tudo que eles viviam lá no dia a dia deles, certo? Então, a manutenção eletrônica, você definitivamente não precisa fazer faculdade, engenharia, faculdade de tecnólogo, técnico. Yara fez tecnólogo. Aprendeu, Yara, manutenção no tecnólogo? Não aprendi manutenção no tecnólogo, né? Então, tipo, é muito mais... Acho que o tecnólogo é até mais prático do que a engenharia. A engenharia tem 4 semestres, cara, só de cálculo teórico pesado. Pra filtrar a galera. Eu acho que o tecnólogo não tem essa carga tão grande, né, Yara? Então, tipo... Tem não. Tem essa carga horária é mais prático, né? Então, até mais prático que a engenharia. E não tem a manutenção. Razoavelmente. Então, é uma dor que a gente tem, cara. Todo cara que faz... Todo mundo do nível superior assim, sente isso. Né? Mas a teoria a gente aprendeu bem, né? O problema foi casar com a prática. A teoria... Exatamente. Então não precisa... Na graduação a gente aprende. Não precisa, de fato, saber fazer para se tornar um técnico em manutenção. Vou fazer um curso... Tem um aluno meu que faz um curso técnico e faz o eletrônica para climatização. E ele compara lá. Ele diz, então, comparo, cara. Não se compara, não tem prática, não tem... A manutenção não tem no curso técnico que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Então, eu falo isso pra vocês, é porque eu vivi isso, cara. Não, cara, eu acho que não tem no curso técnico. Não, é certeza. Eu dei aula no curso técnico. Eu olhei mais de uma escola em Fortaleza aqui. Entendeu? Tipo, então, tinha noção do que eu tinha lá. Segue um padrão, uma metodologia, a gente é limitado ali.
Enfim, tipo, o eletrônico para pra automatização é quem quer embasado... trabalhar com outra coisa, né? Os outros técnicos. Não era pra quem queria trabalhar com manutenção. 10 segundos aqui, Ara, para finalizar. Um Tchau, abração. pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau.